Fala aí, gente, beleza? Boa noite. Meu nome é Vitor, esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Eu tô preparando aqui. Esse vídeo vai ser bem rápido, bem caseiro, não tem nenhum roteiro preparado para esse vídeo, não tem nada planejado. Foi só só quero explicar um problema que eu passei hoje cedo criando o meu Overengineer aqui. Que é interessante compartilhar para quem está começando, para quem já sabe um pouco de DDD, arquitetura hexagonal. Isso aqui é simples, é o básico, né? Só que para quem não sabe, que foi o meu caso hoje cedo, é um problema interessante que vai ajudar muitas pessoas na hora de construir seus sistemas com essa arquitetura, né? Então, basicamente, o que está acontecendo? Eu estou criando um sistema que é de gerenciador de tarefas. Esse sistema eu estou criando com o intuito de mostrar a construção passo a passo de cada etapa do front-end e do back-end, dando mais foco no back-end, né? Com Java e Spring Boot. E a ideia aqui é justamente usar o máximo de arquitetura que a gente puder, arquitetura hexagonal, DDD, testes, com Mockito, com JUnit e por aí vai. Tudo que a gente puder usar para a gente botar isso o mais complexo possível, para a gente aprender o máximo possível, é o que eu estou tentando fazer. Então eu estou aqui na etapa de criar o bounded context do nosso usuário. Tá? Outro motivo também de eu estar criando isso daqui é porque eu tô com a ideia de um SaaS, então esse bounded context do meu usuário, eu vou poder reutilizar ele na hora de fazer a criação de fato do meu SaaS. Então assim, vai ser reutilizável. Os outros bounded contexts, né, desse sistema de task manager não vão ser reutilizáveis, vai ser puramente para o vídeo do YouTube que eu vou fazer, mas tá top, porque eu sei que a gente vai aprender bastante coisa também. Então vamos lá para o problema que eu vou explicar aqui agora, o que aconteceu, e é interessante mostrar. Vamos lá, parar de falar, segue aqui. Bom, basicamente esse daqui é o sistema, tá? Deixa eu fechar esse monte de aba aqui pra gente não ficar preso com isso. Fechando tudo. Basicamente esse daqui é o sistema. Até agora eu só tô criando o balde de context do usuário e ele só tá recebendo uma requisição para fazer a criação do usuário, tá? Ainda não tá funcionando porque eu tenho que configurar o JWT, então todas as requisições que estão vindo estão sendo bloqueadas por quesito de segurança, né? Então essa é a próxima etapa que eu vou fazer. Mas enfim, qual foi o problema que eu esbarrei hoje que foi interessante e é bom compartilhar aqui? Basicamente é o seguinte, quando a gente fala de DDD, a gente tem que seguir algumas questões de visibilidade, né? Que eu até anotei aqui no Notion pra gente dar uma olhada, eu sempre anoto tudo que eu vou fazer. Então, essa questão de visibilidade é o seguinte, nós temos algumas camadas, que essas camadas não necessariamente vêm do DDD, né? Vêm de outro tipo de arquitetura, de layer architecture, né? Ou arquitetura hexagonal, ou enfim, arquitetura limpa, tanto faz. E basicamente, o DDD, ele dita a filosofia do sistema em si, tá? Então, o que acontece? Seguindo a arquitetura de ponto a ponto, né, DDD, tanto quanto Clean Architecture, hexagonal, a nossa camada de API, ela não pode enxergar a nossa camada de domínio, tá? Então aqui, esse é o bounded context. Isso, tudo que eu estou falando de questão de bounded context, domínio, value objects, tudo que eu vou falar aqui, se vocês não entenderem, não tem problema algum, tá? Não tem problema algum, porque justamente estou fazendo esse vídeo aqui sobre o sistema em si, para aprender tudo isso passo a passo. E para ser sincero, eu estou aprendendo várias coisas de acordo com o que eu estou fazendo esse sistema aqui também. Então esse é o intuito, tanto eu aprender quanto eu conseguir passar o que eu estou aprendendo aqui tudo fazendo isso, tá? Então se você não entende tudo isso que eu estou falando, não se preocupa, porque você vai entender, só esperar eu lançar o vídeo certo aqui, tá? Vamos lá. Bom, basicamente esse aqui é o bounded context, né? Falando de forma resumida, bounded context é o que meio que delimita algum pedacinho do nosso sistema. Vamos falar de uma forma bem grotesca aqui, um pedacinho do nosso sistema que é as questões sobre o usuário, tá? Então esse aqui é o nosso bounded context do nosso usuário, como se fosse o sisteminha do usuário. O que acontece? Nessa camada de API é por onde a gente vai receber as requisições. Nessa API aqui vão chegar todas as requisições que foram feitas pelo nosso sistema, de criar um usuário, na hora que você vai fazer um login, na hora que você vai fazer tudo, vai chegar por essa camada de API, tá? Essa camada de aplicação, ela vai tratar essas requisições. Então a nossa API recebe as requisições, joga para a nossa aplicação, a aplicação trata, faz o mapeamento, faz tudo que tiver que fazer e depois ela joga para a nossa infraestrutura para salvar no nosso banco de dados. Então, basicamente, a infraestrutura é toda a nossa comunicação ali com APIs externas, tanto com questão de banco de dados. É a nossa infraestrutura que vai lidar com isso.
a lógica do negócio, a lógica do nosso sistema, todas as operações que o nosso sistema vai fazer de fato, vai estar aqui na aplicação. E as requisições sempre vão chegar pela API, tá? Requisições ali do nosso sistema, claro. Isso pode ficar um pouco mais complexo, pode não ser simples assim, quando a gente começa a falar de adapters e ports, mas essa não é a ideia aqui, tá? Vamos só explicar de uma forma geral aqui agora pra gente entender qual foi o problema do Over-Engineer de hoje. Beleza, falei da API, Application, Infraestrutura. E o nosso domínio? Nosso domínio é basicamente uma interface geral. Novamente, falando de uma forma bem grotesca, é como se fosse algo muito genérico. De todo o nosso sistema, tudo está generalizado aqui no nosso domínio. Por exemplo, nosso banco de dados ele precisa de uma tabela. A tabela que vai ser salva no nosso banco de dados está aqui, tá? Só que a forma dessa tabela, como essa tabela vai ser montada de fato, está aqui no nosso domínio, entendeu? A nossa aplicação, ela vai passar, por exemplo, o nosso usuário de fato, vai tratar o nosso usuário. A forma do nosso usuário, como o nosso usuário deve ser, está aqui no domínio, tá? Então esse domínio ele é como se fosse esse algo genérico. Seguindo o DDD, seguindo todos os princípios que as arquiteturas impõem sobre a gente, como é que é a comunicação entre esse sistema? A API recebe, passa para a aplicação salva no banco de dados, tá? Então a API ela só pode se comunicar com a minha aplicação. A minha aplicação não pode se comunicar com a API, não é um vai e vem, entendeu? A nossa API, ela recebe da nossa aplicação, tá? Perdão, a nossa aplicação recebe da nossa API tudo isso. E vamos lá, deixa eu acessar aqui só para ver uma questão. A gente tem aqui Domain Application, beleza. Nossa API recebe a requisição, joga para nossa aplicação. É uma comunicação de API para application, tá? A application recebeu da API, ela pode se comunicar com a infraestrutura, mas a infraestrutura não pode se comunicar com a API, beleza? Todas essas três camadas, elas podem e devem receber informação do domínio, porque lembra que eu falei que a nossa infraestrutura recebe ali a forma do nosso domínio, a aplicação também recebe a forma do nosso domínio, porém tem uma exceção aqui. A nossa API, ela não pode enxergar o nosso domínio, tá? Ah, por que disso? Por que esse monte de complicação? Por que a gente... Isso eu vou explicar no vídeo maior, só quero entender de forma geral aqui, tá? Isso está mais bem explicado aqui na nossa Presentation Layer, tá? Ó, a camada de apresentação, que é a nossa API, ela só pode ver a camada de aplicação, beleza? A camada de aplicação, que é essa daqui, ela só pode ver o domínio e algumas vezes a infraestrutura, que no nosso caso ela está enxergando a infraestrutura, beleza? A camada de domínio ela não pode ver nenhuma dessas camadas aqui, tá? Só que a application layer pode ver o domínio e a infraestrutura pode ver o domínio, como está aqui, ó, can see the domain. E a infraestrutura ela pode ver o domínio, tá? Só que ninguém além da aplicação pode ver a infraestrutura, beleza? Quando a gente fala de DDD, basicamente seria isso, tá? Qual que foi o problema aqui então? A minha API estava vendo o domínio, entendeu? Ela estava enxergando esse carinha aqui. Como que ele estava fazendo isso? Na hora que a gente recebe aqui a nossa requisição, ela recebe um request de TO, que está aqui. Beleza. Só que a gente estava fazendo um mapeamento aqui dessa DTO, aqui nesse mapper, a gente estava fazendo um mapeamento do DTO para o domínio, tá? Para o domínio. Só que tinha um probleminha. O nosso domínio, ele recebe uma role, que é um user role, que também é um value object. Tá. Entendendo isso, qual que é o core do problema aqui? A gente tinha nesse mapeamento, lembra? Essa camada aqui, ela pega tudo isso daqui, tá? Até o mapper. No nosso mapeamento da apresentação, a gente tinha basicamente um mapeamento que fazia isso daqui, tá? Ele era chamado de toEntity, tá? Que ele fazia a transferência para o domínio. E aqui ele recebia, na verdade, um user entity, beleza? E aqui ele retornava também um user entity, né? E esse errinho aqui ele tá dando porque provavelmente a gente não tem um construtor que receba esse padrão aqui. Se a gente tirar user role, provavelmente vai funcionar. Beleza, funcionou.
Então a gente tinha isso daqui. Concorda comigo que o nosso domínio a gente tem user entity e a gente está usando user entity aqui no nosso mapeamento da API? Tá vendo o nosso domínio, tá? Só que qual que é o maior problema que eu tinha antes de ser só esse problema de visibilidade? Eu tinha um outro problema também além disso, que era o meu objeto de valor, meu value object, que aqui no meu user request ele vem como uma string. Então ele tem um user role aqui, que seria isso daqui, só que ele vem como string, ele não vem como um enum. E aqui na nossa user entity ele recebe um enum, tá? Deixa eu até colocar isso aqui para parar de dar erro de uma vez. Vou usar isso daqui que vai dar certo. Ele requer aqui um objeto de valor, tá? Só que aqui na nossa request ele vem como uma string, então isso aqui vai gerar um erro porque não tem nenhum construtor para isso. O que eu poderia fazer para resolver isso? Eu teria que vir aqui user enum user role.valueOf. Beleza, isso funcionaria. Só que a gente tem dois problemas aqui. Isso aqui já é uma questão lógica. A gente não pode fazer uma lógica nesse sentido. Até poderia, para facilitar, mas não seria o ideal. Aqui na nossa classe de mapeamento, isso deve ficar exclusivamente aqui na nossa application. Então já temos um problema. Segundo problema. Só da gente usar essa user role e essa user entity, a gente já está usando o domínio aqui duas vezes na nossa camada de aplicação. A gente está usando o domínio. E lembra, nossa apresentação, a nossa API, ela não pode enxergar o domínio. A gente está enxergando esse cara aqui duas vezes. Então a gente tem que passar essa obrigação aqui para a nossa application, aqui para o nosso service. Mas como que a gente vai fazer isso? Entrando aqui no nosso service, o que acontece? Vamos lá, na nossa controller... user controller. Vamos lá. A gente recebe essa user request de TO que a gente passaria para o nosso serviço. Só que a gente não pode fazer isso justamente pelo problema que a gente explicou aqui agora. A gente não pode converter direto para uma entity, tá? Quem tem que fazer essa conversão de entidade é a nossa application. Então a gente não pode passar uma entity para a application porque simplesmente a API não pode saber que existe uma entidade. Entendeu? Ela só pode saber que existe uma DTO, que é essa entidade que está aqui. Ela só pode saber que existe esse DTO aqui. Então, qual que é a solução? Criar uma camada de DTO intermediário na nossa aplicação. O que seria isso? Justamente essa camada aqui na application. O que acontece? A nossa controller, ela vai receber a nossa user request DTO. Tá? A nossa controller recebeu a sua user request DTO, que vai passar para o nosso service. Tá? Que ela vai passar para o nosso service. Então, como que a gente faz para resolver esse problema aqui? Vamos lá. A nossa controller, ela recebe essa user request DTO, como está aqui. Só que a gente não pode simplesmente passar isso para lá, entendeu? Então a gente tem que ter uma DTO secundária, vamos falar assim, uma intermediária entre esses dois. E como que a gente faria isso? Criando uma camada de DTO aqui na nossa application, na nossa camada de aplicação, tá? Então, qual que vai ser o fluxo aqui do sistema agora? De cara, a API vai receber um user request DTO, que está vindo aqui nessa request, e a gente vai fazer esse mapping, usando esse mapper, para a nossa DTO intermediária. Tá vendo aqui, ó, create user command, que está na nossa application, ela tá, esse user mapper da nossa API tá fazendo um mapeamento para esse create user command da nossa application. Então a gente está convertendo essa request que está aqui para o create user command, que está aqui na nossa aplicação. Isso aqui já só estamos armazenando, né? E na hora que a gente vai chamar o nosso serviço, a gente não passa diretamente a nossa request que veio aqui da API. A gente já passa o DTO convertido, que foi esse user command aqui de cima, tá? Então agora a nossa API, ela não está mais recebendo nem entity, nem um user request DTO. Ela está recebendo esse create user command. A gente está vendo aqui, ó. Create User Command. Nosso serviço está recebendo o Create User Command que está vindo com a nomenclatura de Request DTO, tá? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer agora? Tá vendo que está dando até um erro aqui? Por quê? Porque a nossa User Entity está requerendo um User Role agora, tá vendo? E a gente não está passando aqui. Agora, fazendo isso, o que a gente pode fazer aqui? Ó, Request
request.to.role. Deveria funcionar mais ou menos. Por quê? Porque isso aqui ainda está vindo em formato de string, tá? Só que agora eu estou na minha camada de aplicação. Tá vendo aqui, ó, meu serviço, User Service, Application Service. Eu estou aqui no meu User Service que está vindo da camada de aplicação. Então aqui agora, não é o ideal ainda, futuramente eu vou criar uma camada de mapeamento aqui no Application também, para a gente fazer essa manipulação de uma forma mais... Enfim, de uma forma melhor, né? Mas aqui, estando na camada de serviço, eu já posso fazer isso daqui, ó. User role.valueOf. Pronto, vai funcionar. Por que não tem um problema nisso daqui? Porque agora quem está usando o user role é a minha application. E a minha application ela pode enxergar o domínio, entendeu? Ela pode estar enxergando essa camada aqui. Já a API, ela não poderia fazer isso daqui. Porque ela não deve saber que existe um user role que está aqui no domínio. Já agora que a gente está na application, a gente está nessa camada, ela pode usar um user role que está aqui no domínio, entendeu? Então é basicamente isso, a gente teria que fazer esse DTO intermediário da API para a application. É o que eu falei, é um problema bem simples, que quem já trabalha com isso no dia a dia, ou quem tem um conhecimento básico já saberia resolver de forma bem rápida, mas é algo interessante que é bom compartilhar, porque, enfim... É um problema e aprender nunca é demais, né? Então é isso. Logo menos aí eu tô soltando vídeo pra gente fazer a construção geral desse sistema junto com todas as informações. Desculpa a embolação aqui de falar, mas é porque eu tô cansado demais, já tá tarde, tô programando o dia inteiro. E não tem roteiro nenhum. Próximo vídeo vai ter roteiro, vai ficar tudo mais bem explicado.